E agora com a palavra o representante da Energisa, o Job Silvério, e na sequência anunciarei o Gentil Freitas. Bom dia a todos. Já vi que sobre mim vai recair a velha maldição daqueles que chegam atrasados ao credenciamento, condenados que estão em repetir argumentos já trazidos pelos antecedentes, né, os antecessores que falaram aqui. Mas como são pontos relevantes, eles voltam à explanação, porque realmente merece por parte do regulador alguma atenção. Então, eu vou cumprir aqui o meu objetivo com bastante convicção. Vamos lá. Agora, aqui depois. Bom, o primeiro ponto já destacado pelas distribuidoras que me antecederam, ela diz respeito realmente à questão do fatídico 5º ano de verificação do cumprimento da eficiência em relação à qualidade do serviço prestado. Fica muito claro para nós que que o decreto estipula essa necessidade de se verificar, de se aferir essa eficiência em relação ao serviço prestado, e que isso deva ser feito através de metas, através dos indicadores de DEC e de FEC. Contudo, a proposição, da forma como trazida na nota técnica e na minuta do contrato de concessão, ela acarreta um risco muito significativo para distribuidoras que, ao longo do período, elas tenham efetivamente implementado ações de melhoria e conseguem alcançar resultados com essas ações. Mas algum evento atípico, isso é muito comum, principalmente quando você tem um ano climático adverso, com uma incidência maior de chuvas, você pode ter um desgarramento do indicador, e isso é natural quando você administra uma concessão de serviço público. A questão que fica até para o regulador é se uma concessão com esse perfil, ela realmente tem que ser relicitada. Você tem que licitar novamente, tem que extinguir essa concessão. Será que ela está tão ruim assim por conta da perda daquele ano? Talvez fosse necessário reavaliar uma combinação desses indicadores de DEC e FEC no último ano que permitam à distribuidora ela prosseguir com as suas atividades, desde que exista todo o indicativo que as ações vêm sendo tomadas a contento. O segundo ponto também falado é a velha questão do cachorro correndo atrás do rabo. Existe um risco de extinção da concessão, existe necessidade de melhoria dos indicadores, a distribuidora realiza os investimentos, com isso ocorre um aumento do DEC e FEC programado, ou seja, são variáveis com grande correlação, nível de investimento e piora do DEC. Em isso ocorrendo, você terá uma deterioração dos indicadores DEC interno e FEC interno, que são objeto de acompanhamento pelo regulador, e você passa a correr um risco de extinção da concessão. Para evitar isso, você tem que melhorar o indicador, aí você quer investir mais. Se você investe mais, o DEC e o FEC programado pioram mais ainda. Então, fica uma situação que talvez a distribuidora não consiga encontrar uma saída. Tanto em relação ao item anterior, quanto em relação a esse item, nós não entendemos que seja possível se remeter à fiscalização uma verificação ex post do que provocou aquele furo da meta proposta. Nós entendemos que isso traz discricionariedade e insegurança. Talvez fosse importante pensar numa análise estatística, na definição de uma fórmula matemática que permitisse conciliar essas preocupações. Aqui nós estamos falando de agentes efetivamente preocupados em manter sob controle a eficiência da qualidade do serviço que presta, mas que acabam sendo afetados pelos resultados das suas próprias ações. Um terceiro ponto, também já destacado, é a questão da adoção da média do suprimento nacional para definição do DEC e do FEC interno das distribuidoras. Nós entendemos que ficaria mais adequado se buscar uma adoção de valores mais próximos da realidade de cada concessão, evitando que aquelas distribuidoras que têm uma baixa participação do suprimento na formação dos seus resultados, elas sejam afetadas pela adoção de uma média nacional, que considera distribuidoras que têm percentuais, às vezes, extremamente elevados
de influência do suprimento. Esse é um caso de uma distribuidora nossa, a gente fez uma análise considerando os valores da ANEEL, que levam aquela linha verde, ou seja, é uma meta de DEC interno mais desafiadora, e o que seria a meta caso nós adotássemos a realidade daquela concessionária. E à medida que nós vamos convergindo para o padrão de rede, à medida que nós vamos convergindo para valores cada vez mais baixos nos limites fixados pela ANEEL, qualquer variação de 0,4, de 0,3 no limite é relevante para as distribuidoras. Por fim, é uma questão associada, mais uma vez, aos reflexos das ações que a distribuidora realiza buscando atender os preceitos do contrato de concessão. Como já colocado anteriormente, se nós temos a necessidade de realizar ações, um grande nível de investimentos, por exemplo, para evitar o risco de extrapolar os seus indicadores, nós passamos a incorrer num outro risco, que é o da perda da condição de sustentabilidade. Porque, partindo ali da regra geral, não tenham dúvida, quando nós começarmos a investir pesadamente numa concessão, nós vamos ter que fazer uma captação desse recurso. Isso vai afetar o juro da dívida. A geração operacional de caixa e o investimento de reposição, eles já são dados na partida, eles não são influenciados, porque aquele investimento realizado só vai compor o seu EBITDA mais à frente após a revisão tarifária. O que nós indicamos em relação a isso é uma avaliação por parte do regulador de se considerar nesse EBITDA da fórmula os investimentos que forem sendo realizados ao longo daqueles primeiros 5 anos de teste, aqueles primeiros 5 anos de verificação. Não estamos falando em levar logo no primeiro ano o investimento feito pela empresa no ano anterior, ou seja, não é uma mudança da regra da base de remuneração. É uma avaliação do EBITDA que está sendo considerado naquela fórmula. Então, recapitulando, são essas as percepções do Grupo Energisa que a gente indica do ponto de vista conceitual, que entendemos seria importante para garantir um melhor equilíbrio em relação ao que está sendo colocado no contrato de concessão. Lembramos que o Grupo Energisa assumiu as distribuidoras do Grupo Rede em 2014, depois de um longo processo de discussão com a ANEEL e com a sociedade acerca dos critérios que seriam aplicados. E naquela oportunidade permaneceu o princípio do equilíbrio. E é isso que vai garantir a recuperação daquelas distribuidoras no curto e no médio prazo. Muito obrigado a todos.